poder de censura do Estado ou da justiça em geral tem sim que de fato ser contestado e questionado e não pode ser um poder absoluto, absolutista. Não mesmo. Mas quando o assunto é propagação de ódio, discurso de discriminação contra grupos que são considerados minorias, olha aqui no meu olho. Você realmente acha que a liberdade de expressão é plena e absoluta e que não tem que ter nenhum tipo de limitação em relação à forma como as pessoas se expressam? Olha, deixa eu te falar um negócio, não é por aí não. Eu quero falar de Léo Lins, um pouquinho de Raul Porchat e um pouquinho das coisas que estão acontecendo, porque eu acho que dá pra pensar várias coisas com esse caso, que é um caso bem assim emblemático pra pensar esse assunto aí. Então eu peço pra que você assista esse vídeo até o final, por favor, pra você entender o que eu tenho a dizer. Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Adodi. Hoje eu quero falar sobre um pouquinho desse assunto que tá rolando em relação ao Léo Lins, as piadas racistas dele, ao posicionamento do Porchat e a questão da censura e liberdade de expressão, então assiste aqui esse vídeo até o fim. Já deixe seu comentário durante o vídeo, peço que você assista o vídeo inteiro para que você saiba o que eu tenho a dizer antes de comentar. Deixe o seu like, compartilha para chegar a mais pessoas e bora! @JovaniAdodi de minhas redes sociais, me segue lá para saber o que eu posso pular também. E eu não quero enrolar muito porque eu quero começar esse vídeo lendo uma piada do Léo Lins para a gente construir alguma ideia aqui. É uma piada que é ofensiva, eu considero ofensiva, então se você não quiser assistir, enfim. Eu vou pôr aqui o tempo em que eu começo a ler a piada e o tempo em que eu termino a piada para você pular esse tempo, mas bora, vai estar escrito na tela. Porque se diz que não se pode limitar o humor, que não se pode limitar, né, as formas de humor, que os humoristas não podem ser limitados nas suas escolhas, nas suas formas de contar piada, nas piadas que eles escolhem contar, ou aquilo que eles chamam de piada, e que esse é um discurso que é muito forte, né, quando se trata de humor, que não pode ter limitação. E que existem várias formas de ser engraçado, várias formas de rir de uma situação. Só que aí eu quero ler essa piada do Léo Lins, porque eu quero entender a construção dela junto com vocês. Vai começar agora a leitura dessa piada, e se você não quiser assistir, pule uns 30 segundos desse vídeo. Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado. E também achava ruim. Essa é uma das piadas que ele conta em um vídeo que está na internet, que já foi retirado do ar, se eu não me engano, de um espetáculo que ele apresentava pelo Brasil. Enfim, esse vídeo específico estava com mais de 3 milhões. Ele fazia outras piadas com outras minorias, e essa é uma dessas piadas que estava lá nesse espetáculo, nesse show que se chama Pervertido, algo assim. Perversão, algo assim. Por que eu estou lendo essa piada? Vamos pensar aqui na construção dessa piada. Qual que é o sentido dela se não ser ofensiva? Porque é uma piada anacrônica que usa um conceito anacrônico e que, se a função de um humor é fazer as pessoas rirem, ou, enfim, mesmo para fazer rir, é necessário ter sentido. É necessário ter um sentido. E tem piadas que são visivelmente feitas apenas para ofensa. Porque olha aqui, quando ele fala sobre a questão da pessoa negra, né, não conseguir achar emprego, e aí fazer a associação de que hoje pessoas negras acham ruim não conseguir emprego, mas que na escravidão nasciam empregadas, mas achavam ruins, a construção dessa piada, pelo menos para mim, é muito claramente, unicamente, para ofender. Porque ela é anacrônica e na sua construção do seu texto não tem sentido. Porque ele usa a palavra, por exemplo, já nascia empregado e também achava ruim. Só que o conceito de empregado, por exemplo, não se aplica à questão da escravidão, porque o conceito de empregado está muito associado à sociedade mais recente, né? Ser empregado tem a ver com ser assalariado, que tem a ver com ganhar salário, ou seja, todo mês você ganha um salário pelo trabalho que você faz. E teoricamente, sua liberdade não é tolhida, né? Você não é submetido ao tronco, a apanhar de chicote, a um senhor de uma casa grande, enfim. Vai criando intimidade, deixando a funcionária fazer o que quer, é ruim, hein? Pega logo um chicote. O que eu quero dizer aqui? Ele constrói uma piada, usa uma palavra, que é a palavra empregado, para fazer a piada com um tempo histórico em que essa palavra não se aplica. Ou seja, escravizados não eram empregados, né? Não recebia salário, eram pessoas que trabalhavam à força e não ganhavam nada em troca disso. Ou seja, se no texto essa piada não tem nenhum sentido, porque ele usa uma palavra e aplica essa palavra a uma época em que ela nem existia, em condições de trabalho que são muito diferentes, onde um é escravizado e o outro é empregado. E aí faz essa coisa anacrônica. Qual que é a graça dessa piada e qual é o sentido dessa piada?
E aí que está a resposta para mim e que eu quero guiar esse vídeo. Essa piada do Léo Lins, e muito daquilo que ele chama de piada, não tem sentido, não faz questão de ter sentido, não faz questão de fazer graça. São apenas piadas para atiçar uma parte do público brasileiro que sente falta ou que acha que está perdendo espaço na sociedade porque não pode mais ofender pessoas. O Léo Lins parece ser esse tipo de pessoa que quer usar o humor para ofender certos grupos e poder ao mesmo tempo se desculpar dizendo que é apenas humor. Como se o humor fosse neutro e não tivesse um impacto na realidade, no dia a dia das pessoas. E é que está o ponto do meu vídeo. Tudo que o Léo Lins tem feito em torno daquilo que ele chama de humor é ofender pessoas, ofender pessoas, ofender pessoas, se travestindo de humorista, né? Usando o humor como palco para poder propagar essas ideias discriminatórias dele. Então eu espero que você tenha entendido até o que eu tinha a dizer. Essa piada, por exemplo, é uma piada que não tem sentido, né? Até porque é anacrônica, ele usa a palavra empregado para se referir a um momento da história que era a escravidão, onde as pessoas negras não eram empregadas, elas eram escravizadas, o que era muito diferente, ou seja, uma piada sem sentido na construção e que o único sentido de fato dela é usar o humor para ofender uma população inteira, que é a população negra. Isso está muito claro para mim, pelo menos para mim. Comentei o que você acha. E aí é o que eu quero pensar a questão assim da censura, né? Ele próprio e a defesa dele usou a retirada do vídeo como censura, chamou de censura, que aquilo é uma censura inclusive prévia, porque ele não pode mais sair de São Paulo por mais de 10 dias e um monte de outras coisas, e nem publicar vídeos que tenham a mesma temática, que discrimine as minorias, as consideradas minorias. E aqui o outro ponto do vídeo que eu queria citar e que eu quero trazer para a gente refletir é que, assim, gente, humor não é neutro, humor não tem limite. E o humor precisa se repensar. Muitas vezes humoristas e pessoas do humor, a categoria, a classe de humoristas, se colocam num pedestal de deidade, quase num panteão, como se aquilo fosse retocável e não pudesse ser tocado. Como se o humor não pudesse ser... Você não pode tocar no humor. É isso. O humor é uma deidade. Panteão de deuses onde não se mexe. Só que assim, o humor não é neutro. A gente sabe disso. O humor, por exemplo, a extrema-direita utiliza dessa ferramenta para atingir a juventude, para moldar discursos, para modificar a realidade. E usa o humor para continuar propagando ódio contra negros, contra judeus, contra LGBTs, contra mulheres. A gente tem visto o crescimento de humoristas que utilizam essa forma de arte, que é o humor, para atacar pessoas. A gente não pode colocar o humor no lugar de deidade, de panteão, como se os humoristas fossem irretocáveis e intocáveis. O humor tem sim limite, e precisa ter limite. Não pode ser... A gente não pode entender liberdade de expressão como liberdade plena e absoluta de se falar o que bem entender sobre as coisas. E aí uma outra questão muito importante desse vídeo é que, ok, como eu disse no início do vídeo, o poder de censura do Estado, da Justiça, tem que ser contestado. Mas, por outro lado, vamos nos lembrar, por exemplo, que no caso do Léo Lins, no que se refere a essa piada, ela se enquadra como racismo. Num país onde, na lei, racismo é crime, e que recentemente injúria racial foi equiparada ao crime de racismo e as punições se aprofundaram em relação a isso. E Léo Lins tem sido denunciado constantemente há um longo tempo, não só por pessoas negras, mas por pessoas gordas, pessoas que possuem deficiência, pessoas LGBTs, denúncias atrás de denúncias. Todo o caso envolvendo o Léo Lins não envolve mais só uma questão de censura ou de liberdade de expressão ou de, oh meu Deus, estão cerceando o meu direito, mas muito mais sobre uma questão de justiça, de como ele não está acima do Código Penal. Ou agora os humoristas acham que estão acima do Código Penal e da justiça brasileira. Não que a justiça não tenha os seus problemas. Porém, minha gente, piadas racistas podem se enquadrar assim como crime. E se alguém te denunciar, você vai ser investigado. Então, eu não quero que esse vídeo fique confuso, eu só queria trazer alguns pontos para isso. Em primeiro lugar, as piadas do Léo Lins, quando você vai ler o que está escrito no texto, porque piadas são construções de texto, né? Construções de ideias, muitas delas não têm sentido. São apenas
sentido de ofensa, tipo, quero ofender um grupo, e aí ele constrói uma piadinha para ofender aquele grupo, como essa, para ofender as pessoas negras. Segundo ponto, humor não é neutro, liberdade de expressão não é absoluta, e existe uma coisa chamada lei, código penal, justiça, e existe pessoas que se ofendem com o que você pode produzir enquanto humor, e que podem te denunciar porque se sentiram ofendidas, devidamente ofendidas, como por exemplo, pessoas negras. Né? E uma outra coisa, eu queria saber onde se encaixa a ideia de censura prévia que o Léo Lins está pregando com a defesa dele, já que isso aqui foi publicado há muito tempo nas redes sociais e só agora algo foi feito em relação a isso. E aí o que eu fico pensando assim, gente, para finalizar o vídeo, trazer um último ponto. Como as pessoas brancas sempre se defendem e como o antirracismo das pessoas brancas tem um limite, assim, né? Tocou no quintal deles? Não, aqui não. Onde eu quero chegar? Uma chuva de humoristas brancos, inclusive desconstruídos, que eu não sei de onde são desconstruídos, se ficaram revoltados com aquilo que eles chamaram de censura em relação ao Léo Lins. O Fábio Porchat, que se chama de racista em desconstrução, mas que em 2 minutos se reconstruiu racista, se colocou, né, favorável ao lado do Léo Lins, trazendo alguns argumentos dizendo que o humor não é política, de que censura, né, argumentando que seria uma censura também. E aí é isso, o antirracismo das pessoas brancas é muito frágil e falso, na verdade. Porque quando mexe no seu quintal, aí já não quer mais saber de discutir antirracismo. Porque é isso, a impressão que fica é que pessoas brancas que querem pagar de antirracistas só pagam de antirracistas quando outros brancos que não próximos a eles ou da mesma área deles estão sendo acusados e questionados. Mas quando esse branco antirracista precisa ceder espaço para que as pessoas negras falem e reivindiquem seus direitos, aí ele não vai ceder espaço. Porque é isso. Os brancos estão meio que nessa situação agora. Ok, se o outro branco ali vai ceder espaço, é ele que está cedendo. Mas quando for a minha vez, não vou ceder não. É um antirracismo de fachada e de estética para ficar bonito na capa de revista. E poder se chamar de antirracista ou de racista em desconstrução. É isso, assim. No final de tudo, o que eu quero dizer, e que eu acredito que boa parte da sociedade já entendeu, é que humor, primeiro, não é intocável. Humor está sim sujeito a ser criticado, questionado e ser limitado em diversas situações. Inclusive essa, racismo, LGBTfobia, machismo, piada com estupro, piada com escravidão, não são mais cabíveis nessa sociedade. E mesmo não sendo mais cabíveis, elas continuam existindo e muitas vezes demorando tempo demais para serem punidas. Que é isso. Há quanto tempo o Léo Lins não tem feito coisas como essas e há quanto tempo ele não tem sido punido de formas simplórias, meio que nem mexem no bolso dele. É isso, deixa aqui o seu comentário. Se você é um fã de Léo Lins e de extrema direita, eu sei que você não vai curtir esse vídeo, provavelmente vai fazer um comentário nada a ver e só vai assistir 40 segundos de vídeo, mas se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, deixe a sua opinião sobre isso, vamos conversar dignamente e vamos pensar a forma como esses humoristas se defendem, porque, gente, o humor é uma arte, ok, mas esses humoristas são seres humanos e não são deuses intocáveis. Têm que ser questionados e, inclusive, punidos quando cometerem ações como racismo, por exemplo. É isso, até o próximo vídeo. Espero que tenha entendido o meu recado. E que tema difícil, né? Mas eu queria muito falar sobre ele aqui. Beijos.